Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 26 de novembro de 2023. Boa noite, família messiânica. Sejam todos bem-vindos ao culto vesperal da sede central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Passaram bem o domingo? Seja qual for a atividade que fizeram hoje, espero que tenha tido sucesso. E principalmente os aniversariantes. Já cortaram o bolo? Já teve a festinha? Ganharam presentes? Ainda não? Parabéns a todos que estão fazendo aniversário no dia de hoje. Muitas felicidades e alegrias. Vivam um dia de bastante prazer junto aos seus familiares e amigos. Parabéns. Ouvimos também hoje a segunda parte do ensinamento. Existem divindades? Lembram que ontem Messama falou sobre o shintoísmo, no qual são feitos oratórios com tábuas de cânfora, chamados omiá. E lá são entronizados objetos sagrados e fazem orações. E Messama achava esse ritual litúrgico assim, sem sentido. Não via sentido de fazer essas orações. Hoje ele já fala também do budismo, da mesma forma que são feitas imagens de Kannon, Amida, Buda, desenhos no papel ou estátuas de pedra, madeira ou metal. E Messama também achava que isso não tinha assim, uma razão de ser. Ele considerava que as divindades como Amida e Kannon eram frutos da imaginação das pessoas. As pessoas imaginavam isso. E colaborou para esse pensamento a tese que ele leu de um famoso filósofo alemão, Rudolf Eucken. E o Eucken dizia que as pessoas têm assim, o instinto natural de criar e adorar ídolos para a sua autossatisfação. E Messama achava bem razoável essa teoria. E esse pensamento até influenciou Messama na maneira dele ver os países. Ele achava que os países assim que tinham muitas igrejas, templos, estavam em declínio. Por exemplo, como a Itália na época. Tinha muitas igrejas. E países que não tinham assim tantos templos estavam em franco desenvolvimento, como os Estados Unidos. Na época também Messama, ele fazia uma colaboração monetária com o Exército da Salvação. E ele era visitado por um pastor. E esse pastor falou para ele, geralmente as pessoas que colaboram com o Exército da Salvação são cristãos, são cristãs. Mas não é o seu caso. Por quê? Aí Messama disse, o Exército da Salvação faz um excelente trabalho recuperando ex-presidiários. Se não fosse esse trabalho, talvez um deles tivesse entrado na minha casa e me roubado. Então, Messama tinha esse pensamento assim, bem prático. Não tinha ideal, era bem prático. Mas amanhã, na continuação desse ensinamento, leremos a terceira e última parte, no qual veremos como se procedeu a mudança de pensamento de Messama, de um pensamento materialista para um pensamento espiritualista. E também ouvimos a experiência de fé da Daniele Rodrigues Lobo, do Zorey Center Macapá, da Igreja Belém. Tudo bem, Daniele? Obrigado pela experiência que você relatou, muito obrigado. A Daniele, a família toda é membro dela, o seu esposo, o Francisco, os filhos, o Andrei, a Júlia, e ela está grávida agora. Em janeiro vai nascer o Pedro Henrique. Puxa vida, parabéns para a família, hein? O Pedro Henrique tem sorte, já vai nascer num lar paradisíaco, num lar de luz. E também as filhas do Paulo e da Maria Socorro, irmão do Diego e da Larissa, todos membros, todos dedicados. E a Daniele, ela relata que em 2018 ela se formou em Direito. Ela trabalha num escritório de advocacia e o seu desejo era ter a função de advogada. Para isso, ela começou a se preparar
intensamente para fazer a prova da OAB. Então, demandava muito tempo, porque ela trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar, e com isso ela deixou de frequentar o Juray Center. Ela também foi assim, abdicou dos seus afazeres do lar, não dando muita atenção para a família, também gerou conflito no lar, principalmente com Francisco, com o marido. Outra coisa também que ela passou, ela tinha pressão alta e muitas dores de cabeça. Isso fazia com que ela não se concentrasse nem no trabalho, nem no estudo. Mas em agosto de 2021, ela fez a prova da OAB e passou na primeira fase, mas não conseguiu passar para a segunda fase. No entanto, haveria uma segunda chance em dezembro, no final do ano. E a sua mãe, a Maria Socorro, que é a síndica-ministro do Juray Center, falou para Daniele: Daniele, você precisa dar atenção ao lado espiritual, à parte espiritual da sua vida. E a Daniele, então, começou a acompanhar a Maria Socorro nas dedicações às terças-feiras. Elas iam no Juray Center confeccionar arranjos florais, confeccionar e distribuir, e praticar Juray. Ela também intensificou a leitura de ensinamentos, donativo de gratidão, orava para as pessoas em purificação. E a Daniele fez uma coisa muito importante. Ela regularizou, atualizou os soreçais. Por quê? Ela tinha feito o assentamento da sua linhagem espiritual, mas não tinha feito da linhagem do marido, do Francisco. Então ela fez um donativo especial e pediu perdão aos antepassados do marido por essa falha. E com essas práticas, então, as coisas foram mudando para a Daniele. A pressão arterial se regularizou naturalmente, sem o uso de medicamentos. Também o relacionamento com a família melhorou muito, os conflitos acabaram. E em janeiro de 2022, ela teve uma grata notícia. Ela foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Que alegria, hein, Daniele? Parabéns, grande sucesso que você obteve. E hoje ela trabalha no mesmo escritório de advocacia, só que na função de advogado. E aumentou, teve, logicamente, o aumento salarial. Então, está assim, muita felicidade, a saúde está bem, está harmonioso o lar também. Em vários pontos da vida da Daniele houve assim, muito progresso, muito crescimento. Um abraço para você, para a família toda, uma grande experiência que você obteve e continue assim, utilizando a sua experiência para orientar outras pessoas. A parte material da nossa vida é muito importante, nós temos que dar bastante atenção, só que não pode esquecer do lado espiritual. Não é assim, Daniele? Obrigado, um abraço para você, para toda a família. Um abraço também para todos os Juray Center em Macapá e da Igreja Belém. E também todos que estão aqui participando do culto vesperal. Tenham uma noite bastante tranquila. E que todos nós, amanhã, possamos despertar para viver uma nova semana, na qual nós possamos ser bastante úteis à obra divina, à obra de Deus e Mestre Sama. Tá bom? Então, a todos, uma boa noite e muito obrigado.